Eu estou questionando o conceito filosofia e o campo de estudo da filosofia. Cheguei nessa, estamos entrando na 10ª imersão, eu cheguei nesse impasse. Aí você vai me dizer, vai falar assim, Nepô, tu tá muito metidão para questionar esse tipo de coisa, né? Uma, uma tradição de vários séculos em que se discute filosofia, mas eu diria para vocês o seguinte: eu não sou metidão, eu sou metidinho. Metidão mesmo, quem foi metidão mesmo foi o McLuhan, Marshall McLuhan, quando ele disse uma frase que é um divisor de águas na história da sociedade humana, que ele disse: quando o homem cria a tecnologia recria o ser humano. Nesse momento, ele, e aí eu estou interpretando Marshall McLuhan, ele nos diz: nós somos uma tecnoespécie. E vai além. Ele coloca as mídias no epicentro das tecnologias. Ele diz: quando muda a mídia, muda a sociedade. Ou seja, além de ser uma tecnoespécie, quem é o Sapiens? É uma tecnoespécie. E como é que nós procedemos na nossa jornada? Na jornadologia, nós, toda vez que mudamos a mídia, mudamos a sociedade. O McLuhan, ele era um fenomenológico, ele não se deu conta, pelo que ele escreveu, ele não se deu conta do tamanho da ruptura que ele estava criando. Porque ele vai, a partir dali, criar uma nova ciência social. Ele vai dizer, ele vai sugerir que a gente precisa rever os paradigmas da ciência social. Ele cria uma anomalia na ciência social. E a partir daí, ele que é o metidão, e quando eu li Pierre Levy, que é um seguidor, né, do McLuhan, eu falei, cara, esses caras aqui me parece que faz sentido isso que eles estão falando, que eles vão para os padrões históricos e vão vendo as mudanças de mídia no passado para a gente entender o digital. E a partir daí eu comecei a minha jornada. Quando a gente vai fazer análise dessa maneira, sob este ponto de vista, não mais americano, mas mais para os canadenses, e obviamente dos canadenses McLuhanianos, a gente vai perceber que a gente vive renascenças civilizacionais. Quando a gente vai analisar aí filosofia, história, etc., etc., as pessoas falam, a renascença grega, a renascença pós-Idade Média, mas fica assim, surgiu a renascença apareceu. Aí, de repente, teve a renascença. Mas por que teve? Tem um fator? E aí a gente vai entender que as mídias provocam renascenças, como uma demanda humana. Aí vamos lá. Uma tecnoespécie, como sugere McLuhan, é uma tecnoespécie que pode, porque cria novas tecnologias, aumentar a população. E quando você aumenta a população, a forma que a gente estabelece a sociedade, os paradigmas da sociedade, eles precisam ser melhorados. Porque os paradigmas que a gente tem, eles não estão mais funcionando porque eles foram criados para uma complexidade menor. E aí então a gente cria renascenças. Então, a renascença grega, a renascença que veio antes, que a gente nem fala, que é a renascença da chegada dos gestos, a renascença oral, elas foram. O objetivo dessas renascenças era criar paradigmas mais sofisticados. E quando eu falo de mais sofisticados, eu estou falando de paradigmas que permitem o Sapiens ser mais autônomo, mais descentralizado. Porque qual é o aprendizado? E aí a gente já vem melhorando a visão de McLuhan. Conforme a gente vai aumentando a população, a gente precisa descentralizar
o poder. Você tem que dar mais poder para as pessoas operar e decidir. Porque é a única forma sustentável de você lidar com a complexidade. Se a gente olhar para os outros animais, né, quanto mais numerosa é uma espécie, mais poder você dá para cada membro daquela espécie. É o caso das formigas, né? Estou fazendo um livro, inclusive hoje recebi a ótima notícia que o meu livro Civilização, meu quarto livro por editoras tradicionais, vai sair agora no final de julho, e o título é Civilização 2.0, por que estamos sendo obrigados a imitar as formigas? Porque a gente precisa descentralizar o poder para que a gente possa lidar melhor com a complexidade. Então a gente vive essas renascenças. E quando a gente vai analisar, olha aí galera, sobre esse ponto de vista que começa com McLuhan, então eu não estou propondo uma revisão da filosofia porque o Nepo acordou de manhã aqui em Teresópolis e falou, eu preciso aparecer, eu preciso aumentar o meu número de seguidores, eu quero criar uma polêmica com os filósofos para que de repente eu comece a ter mais seguidores. Não é nada disso. A partir do momento que você vai aprofundando o que o McLuhan sugere, nesse momento que você vai aprofundando, você vai começando a rever a história humana de um outro ponto de vista. Então você vai vendo que toda vez que a gente tem o aumento populacional, a complexidade, a gente chega com uma nova mídia, e a nova mídia cria a possibilidade da gente sofisticar a nossa mente. A gente começa a trabalhar com áreas da mente mais reflexiva. E aí quando a gente fala de amor à sabedoria, que é o caso da filosofia, eu faço a interpretação que as pessoas estavam dizendo que é amor à reflexão. As pessoas passaram a aumentar a prática da reflexão, mas isso não aconteceu lá na Grécia. E no surgimento da filosofia. Isso é uma demanda humana que, quanto mais gente a gente tem no planeta, mais a nossa mente precisa ser mais reflexiva. Então, na verdade, o que as pessoas falavam de amor à sabedoria, se for fazer uma interpretação, não é amor à sabedoria, é amor à reflexão. É o uso da mente secundária, é o uso da mente mais reflexiva, que vai trabalhar, e naquela época, né, vai questionar as superstições, vai questionar as religiões, vai questionar aquele pensamento mais mágico que faz com que as pessoas não tenham condição de ter uma vida melhor. E aí, então, de repente, a filosofia tomou as rédeas da conversa sobre sabedoria e sobre felicidade, e aí criou um bololô, porque fala de sabedoria, fala de origem da espécie, fala de origem do universo, fala de tudo e não fala de nada. E aí se criou um campo fake, um campo que é confuso. Olhando da nova renascença que a gente está vivendo, me parece um campo extremamente confuso e que pouco está ajudando os sapiens. Então, no momento que a gente fala em epistemologia, onde a gente coloca o Thomas Kuhn, o Lakatos, que a gente vai refletir sobre o próprio conhecimento, a gente não está mais falando de epistemologia, a gente está falando de ciência da ciência. Quando a gente fala de felicidade, a gente tem que falar da ciência da sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é o conhecimento temperado pela felicidade. E a ciência da sabedoria, o que ela vai propor? Ela vai propor o estudo de como nós podemos ser mais felizes. E por que a ciência da sabedoria ela vai ganhar uma escala gigantesca nesse processo? Ela já está. Na verdade é o seguinte, ela não vai ganhar, ela já está. Se você for ver esses livros, entre aspas, de autoajuda, todos esses livros são livros sobre ciência da sabedoria. Todos eles são livros mal feito, bem feito e tal. Sempre procurando sugerir às pessoas a ter uma sabedoria maior e a entrega da sabedoria. Qual é a métrica da sabedoria? O que a sabedoria, a ciência da sabedoria entrega para as pessoas? A possibilidade de você aprender com
os pensadores do passado, aprender com aquilo que funcionou no passado, né? Sugestões para que a gente possa viver melhor, com mais tranquilidade, com mais significação, com bem-estar maior. Então, essa procura está na ciência da sabedoria. Porque a gente precisa, com um sapiens, que já está vivendo numa civilização com muito mais escolhas de tudo. Pensa bem, a quantidade de escolhas que a gente faz hoje que a gente não fazia no passado. A gente precisa escolher, né, o que vai consumir de informação, aonde vai morar, o que vai trabalhar, porque você hoje tem cada vez mais possibilidades. A gente vai aumentando as possibilidades, e quando a gente aumenta as possibilidades, a gente precisa sofisticar as escolhas. Então, aí, a partir daí, a gente começa essa jornada na direção desse processo. Então, a ciência da sabedoria, ela é a base. Quando a gente for, por exemplo, alguém chegar e falar assim, vamos fazer um sábio artificial, a ideia de um sábio artificial, para que possa ajudar as pessoas nesse processo, aí vamos fazer então um algoritmo desse sábio artificial. Você vai precisar organizar, né? Porque o cara vai dizer, estou com um problema, vai ao sábio artificial e diz, eu estou com um problema. Aí o sábio artificial vai dizer, em que área? Na saúde. Então aí você vai pegar toda a bagagem de todos os pensadores que falaram de como a gente pode ter mais sabedoria na relação com a saúde. Estou com um problema numa relação afetiva. De que tipo de relação afetiva? Aí todos os sábios que já falaram e sugeriram mudanças em relação às relações afetivas. Tudo isso precisa estar organizado, precisa ser dividido. Então, na ciência da sabedoria, né, eu fiz aqui uma divisão, uma primeira básica, né, quem é o sapiens, que vai definir a essenciologia da ciência da sabedoria e as metodologias. E no momento que a gente vai para as metodologias, eu faço uma divisão importante. Eu digo, existem sugestões de sabedoria que são gerais, que valem para todo mundo, e sugestões específicas, que aí precisa da particularidade de cada um. Por exemplo, as sugestões de sabedoria em relação à saúde, a pessoas, ao trabalho, a relação com a morte, o lazer, arte, ambiente, diferentes etapas da vida, conhecimento e informação, do projeto estrutural que você se propõe a fazer, do foco, da relação com a sua mente. Então, tem uma série de conversas que a gente pode fazer. Eu fiz aí uma seleção de infinitas frases desses autores que eu estava trabalhando, né, de inovação pessoal, que acho que hoje se adequa melhor à ciência da sabedoria. Então a gente precisa organizar as frases desses autores e colocar, né? Eu estou aqui, a minha relação com a saúde não está legal, tá? Então quais são os pensadores do passado que pensaram sobre isso e como é que você pode trabalhar em cima disso? Então são as questões gerais. Todo mundo vive tudo isso e tem que pensar sobre isso. E depois a gente tem as sugestões de sabedoria de uso particular, né? Que, por exemplo, a relação com os paradigmas da sua formatação básica obrigatória, a sua família foi diferente da minha, a sua cidade que você nasceu foi diferente da minha, a época que você nasceu foi diferente da minha. Então, tem particularidades que você vai ter que analisar. Depois, a relação com o seu corpo. Tem pessoas que têm problemas de saúde que outros não têm, então são particularidades que cada um vai ter que administrar. Cada um tem a sua potência e vocação diferente dos outros. E ainda coloquei a questão da inteligência. Tem vários tipos de inteligência que estão relacionados a vocações e aos potenciais. Então a pessoa tem que se autoconhecer, né? Autoconhecer o processo, os potenciais que ela tem, para que ela possa, então, aumentar a taxa de felicidade. A ciência da sabedoria é um campo novo que é
que vai ser muito demandado. E aí você para pensar no seguinte, eu estou escrevendo um livro sobre educação na civilização 2.0, que o Flecha está fazendo o prefácio, o e-book, né? E aí você imagina o seguinte, o quanto seria melhor que na formatação das crianças você tivesse a ciência da sabedoria. Não é chegar lá e falar da filosofia e falar assim, vamos fazer aqui uma aula de filosofia. Teve Sócrates, teve Platão, aí depois teve Aristóteles, aí depois então veio Spinoza, depois veio não sei quem, não sei quem. Aí a criança está lá olhando para a janela e fala, que saco, que saco, que saco. Ou seja, você não está estudando as sugestões para você ter uma vida melhor. Você está estudando a história de pessoas que ficaram pensando como ter a vida melhor, o que não interessa essa história. Então o que você tem que colocar para o jovem, num mundo cada vez com muito mais opções, é ele poder lidar melhor com a vida dele, ele procurar melhor a felicidade. Então a ciência da sabedoria tem que ser o epicentro da nova educação. Como ele lidar melhor com a saúde, como ele lidar melhor com as relações, como é que ele não esquentar a cabeça, como esquentar a cabeça, onde ele vai focar, onde ele não vai focar. Porque olha só a quantidade de conteúdo, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Então a gente precisa pegar todos esses pensadores do passado, esses gênios do passado, e colocar eles disponíveis para o jovem, disponíveis para cada vez mais gente. E na sequência, vai ser eu acho que isso vai acontecer naturalmente, vai ter lá o nosso querido, né, sábio artificial. Mas esse sábio artificial também precisa de um ferramental embaixo. A inteligência, a chamada inteligência artificial, ela não se cria sozinha, ela tem que ter uma base. E a base de um bom sábio artificial vai ter que ser uma boa ciência da sabedoria. E aí, então, a gente estrutura tudo isso e organiza esse campo. É um pouco por aí. O que você diz? Você está ouvindo esse áudio, quarta-feira é o dia que a gente publica, né, divulga os áudios internos da escola para que você possa ter acesso ao que nós estamos desenvolvendo. Toda quarta-feira a gente publica. E eu convido você a fazer parte da Bimodais. A Bimodais é uma escola de pensamento que segue, né, a linha dos canadenses. A gente está melhorando e aperfeiçoando a visão dos canadenses sobre as mídias. A gente trabalha em cima de uma ciência social 2.0. A gente tem um modelo crowdfunding para a gente poder trabalhar. E eu queria te convidar a fazer parte desse processo. Vir nos apoiar para que a gente continue fazendo a pesquisa e que você possa usufruir, para você fazer uma diferença. Seja pessoal primeiro, com certeza, o que as pessoas mais se beneficiam aqui é o seu lado pessoal, ter uma vida melhor, entender melhor o contexto, e num segundo momento conseguir aplicar uma série de ideias que a gente tem aqui na sua vida profissional. E aí, obviamente, se você trabalha dentro de uma empresa, desdobrando isso para dentro da sua organização. Quer fazer parte? Me manda um zap, 21 99608 6422. Nós temos a 10ª imersão, está começando agora em julho, vai até dezembro, e o preço é R$700. Você faz um Pix e fica com a gente. Tem lives, acesso aos e-books todos. Vamos ter um encontro de final de ano agora, em setembro. E aí a gente vai caminhando juntos. O que tu me diz?